Aproveitou o tempo escasso aí. Já dá pra gente começar, a turma tá entrando aí. Perfeito, Sérgio. Acho que vamos aproveitar bastante aí o tempo, então. Já iniciei a gravação. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao quarto workshop do GLPI. Agradeço aí todos que estão participando. Vamos deixar hoje bem rapidinho. A gente tem a convocação lá, o convite que o sindicato fez, uma conversa às 3 horas. E aí, eu e o Sérgio vamos achar uma agenda aí, onde a gente acha mais buraco na agenda de vocês, para conseguir marcar a continuação, que seria a parte de perguntas, depois dos testes. Então, Sérgio, acho que podemos começar já. A palavra está contigo. Ok, Obrigado. beleza. Bem, pessoal, boa tarde para todo mundo. Estão vendo a tela aí? Estão ouvindo bem? Tranquilo? Tudo certo? Sim. Tá, beleza. Bem, essa aqui é a nossa quarta conversa geral sobre o GLPI, né? O nosso último que a gente fez foi no mês de dezembro, né? Nós temos 3 seguidos, dezembro, novembro e outubro. E esse é o primeiro desse ano, né? De 2022. O começo do ano sempre é um momento mais de se reorganizar, se ajustar, né? Então, março realmente é um mês que as coisas começam a fluir com mais dinâmica, né? Mas durante esse período, o trabalho do GLPI, da equipe de implantação, junto com o pessoal que está dando suporte na parte de infraestrutura, continuou, né? A gente teve grandes avanços aí nesse período. E aí a gente vai até falar um pouco sobre esses avanços aí que a gente conseguiu, o que dá um horizonte muito positivo para a gente a respeito do projeto. Bem, vamos lá. Essa aqui é do workshop, né? Fazer a apresentação da ferramenta, compartilhar informação, treinar todo mundo, apresentar a estratégia de migração e ouvir vocês também. Então hoje, né, como vocês sabem, a gente vai ter um horário um pouco mais apertado, mas a gente vai marcar uma sequência aí para a gente realmente fazer as discussões, a gente vai pensar como que fica melhor da gente fazer essa parte de tirar dúvidas e etc. Uma coisa que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é sempre se lembrarem de fazerem os testes, né? A gente já tem uma série de serviços colocados lá no GLPI e configurados, né? Então é sempre importante, estou colocando no chat aqui o endereço lá do GLPI, então é sempre importante ir lá, abre um chamado, deve ter chamado aberto para a sua área, faz um atendimento, vê como é que chega a mensagem para você, como que você pode responder, qual a diferença entre responder no sistema e responder no, no e-mail, né? Eu acho que é uma questão de familiarização. Acho que a gente não vai ter tanta dificuldade assim no NTI, talvez com alguns procedimentos, mas é uma questão de familiarização com o sistema, né? Onde que está cada coisa, né? E aí coisas que vocês sentirem falta também indiquem para a gente, né? Para que a gente possa melhorar, né, o fornecimento da ferramenta. Então, lá, continuando, a gente tinha isso aqui de fazer uma apresentação de inicial até 1 hora, de dar um intervalinho e fazer uma discussão, né? Então, eu achei aqui essa outra parte que a gente vai acertar para fazer depois, então a gente vai ter essa apresentação, acho que 40, 45 minutos no máximo, de apresentação aqui para que seja possível a gente fazer a discussão, né, da questão do retorno aí com o sindicato. Sobre o que vamos falar, né? Então, vamos dar um conceito básico de ITIL, muito simples, né? O que é, para que ele serve. E aí a gente vai falar sobre 3 pontos que estão no GLPI, então são pontos que estão na ITIL e no GLPI, então são bem aplicados, né? Gerenciamento de requisições, de incidentes e problemas. Paralelamente a isso, a gente tem feito também um mapeamento desses processos, né? Requisições é um que já está validado, inclusive ele dá base para aquele serviço, o metaserviço, né? Que é o de gestão de serviços. Em incidentes e problemas, a gente tem feito as melhorias aí. O de incidentes está mais adiantado, agora o de problemas está um pouco mais... mas ainda a gente ainda está fazendo alguns testes, né? E
e ainda não padronizamos o processo em si. O incidente já está bem mais adiantado já nesse quesito. Bem, o que é ITIL, né? É um framework desenhado para utilizar no planejamento, construção, operação e melhoria de serviço. Gente, isso aí para vocês é tranquilo. E aí vocês podem perceber que a gente tem feito aqui no projeto do GLPI, né? Toda essa questão, começando aqui pelo desenho do serviço, que é essa parte vermelha, depois a parte de transição, né? Junto com a estratégia do serviço também, e a futura operação dele. E aí, em volta disso tudo, tem a melhoria contínua do serviço. Então, isso aqui é sempre uma espiral, né, que não para. Mas acho que para quem trabalha no TI não tem grandes novidades com relação a isso. Bem, vou falar um pouco de cada um, né? A estratégia de serviço é uma questão de alinhamento. Alinhamento de 3 pontos principais, que é a estratégia de TI, a necessidade do público-alvo e a estratégia da organização, né? A soma desses 3 fatores aqui, né, eles começam a trazer para um segundo ponto, que é desenho do serviço. Então, quando você vai fazer o desenho desse serviço, você tem ele a partir de uma necessidade, né? Então, toda essa construção de estratégia de TI, necessidade do público-alvo e estratégia da organização levam a essa necessidade do desenho do serviço, que é construir e moldar o serviço, né, com as possibilidades que você tem de oferecê-lo. Então, aqui você começa, na verdade, a desenhar o serviço, a mostrar como que o serviço vai ser prestado, né? Então, a gente está começando a falar também do formulário, né, desse serviço. E aí, desenho de serviço no GLPI funcionou como? Primeiro, levantamento dos serviços existentes ou novos, né? Então, foi feito um levantamento de todos os serviços que já existiam na central, né? O segundo passo foi feita a revisão desses serviços, né? Então, que informações que tinham nesse serviço, eles estavam configurados, os públicos-alvos estavam corretos, as equipes de atendimento também. E aí, por fim, foram feitos os ajustes e a construção de um novo serviço adaptado para o GLP. E nessa revisão do serviço também entra todo o mapeamento do processo, né, desse serviço dedicado, né, na verdade, olhando do ponto de vista também do GLPI. Bem, o próximo ponto é a questão da transição de serviço. Então, o que a gente usou como base para a transição desse serviço? Foram exatamente as fichas de serviço que foram criadas no Drive, né, com o espelho, né, do meta-serviço, de solicitação, de inclusão, exclusão e alteração de serviço. Em paralelo, a revisão dos processos de serviço, né, e isso culmina no formulário GLPI, né? Nesse momento a gente está na fase de testes. Destacando novamente que é muito importante que vocês façam os testes no GLPI. Quando entrar algum chamado, principalmente chamados internos, né, do próprio NTI, abram esse chamado paralelo lá no GLPI, façam um atendimento paralelo para ver como é que funciona, para você poder entender quais são as diferenças entre o que a gente tem hoje na RT e o que a gente tem no GLPI. E aí você tem a operação de serviço e melhoria contínua, né, que são as partes que a gente vai chegar no ambiente de produção, né, que é o início da prestação dos serviços em produção, entrega e disponibilidade efetiva desses serviços, né, e a contínua manutenção e melhoria da prestação do serviço com base na avaliação de retorno, qualidade, incidentes e problemas. Então é aí que a gente começa a falar do que também a gente gostaria de destacar no dia de hoje, né? A arte é composta por todos esses passos, desde a estratégia, né, até a melhoria contínua. Mas hoje o nosso foco principalmente é na parte de incidentes e problemas de uma forma muito mais aplicada. Se vocês quiserem, gente, só dando um toque, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode colocar aqui no chat. A gente vai também pegando essas dúvidas que vocês tiverem, a gente pode ir trocando essa ideia também lá no chat
geral do NTI, tá? Então, pode colocar as perguntas aqui, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, para que servirá, né? O atendimento, o primeiro ponto é definir o tipo de atendimento, né? Ele pode ser caracterizado a partir de uma requisição ou a partir de um incidente. E aí eu vou falar mais para frente como que a gente está considerando requisição e incidente, né? O que pode gerar uma nova demanda de problema relacionado com o chamado de origem. Então, no GLPI, você tem como estabelecer correlação entre uma requisição, um determinado pedido, né? Essa requisição ela pode ser transformada em um incidente e alguns chamados também eles podem ser abertos diretamente como incidente, isso vai depender muito do formulário. E essa requisição e esses incidentes você pode relacionar com um problema. Dentro digamos assim, da literatura, tem aquela questão de níveis de atendimento, níveis de serviço e etc. Nesse primeiro momento, a gente não irá trabalhar com essa questão dos níveis de atendimento, que você já deve ter ouvido falar, nível 1, nível 2, nível 3. As próprias áreas do NTI, elas se organizam, né, de forma que, por exemplo, seja criado um funil, né, a respeito desses serviços, né? Então, o que se espera é que, imaginando um funil, né, o Baena estava até mostrando para a gente na quinta-feira a respeito falando sobre base de conhecimento, mas você olhando esse funil, imagine que a boca desse funil lá o grosso são as requisições, né? E conforme o funil vai né, ficando mais estreito, você começa a ter os incidentes e aí na parte mais estreita você tem os problemas. Então a ideia é que os problemas sejam os mínimos possíveis, né? Um incidente, né, digamos assim, uma média quantidade e a quantidade maior seja realmente de requisições. E aí eu vou explicar por quê, né? Por que a gente pensa dessa forma. Por quê? As requisições são solicitações já determinadas a partir do catálogo de serviço. Então é algo que já está mapeado, algo que já está estabelecido, você já tem um procedimento, você já tem equipamento para atender. Então imagine que todo atendimento que a tua área faça e que ela tenha, por exemplo, o conhecimento para atender, ela tem o serviço estruturado, ela tem o equipamento para atender, né? Ela tem toda a condição de fazer aquele atendimento, ela tem o processo mapeado, ela tem toda essa condição, então isso aí é a requisição, é o primeiro contato com o NTI. O incidente, ele já é um evento não planejado, então onde as áreas normalmente têm que adotar alguma solução de contorno. E aí, quando a gente começa a falar de solução de contorno, a gente começa a falar de desvio, a gente começa a falar de mais trabalho, de retrabalho, a gente começa, né, a pensar algo, por exemplo, que demande mais do que o básico, do que o padrão, né, para a área. Mas pode até falar, Sérgio, mas existem atendimentos, por exemplo, que a gente vai ter que fazer uma análise 1 a 1 e acontece de ser incidente. Olha, ok, acontece. Vão existir determinados tipos de serviço que realmente eles, como eu disse, às vezes eles podem até ser abertos como incidentes. Porque são serviços, às vezes, que por eles não terem uma padronização tão grande, eles se caracterizam como incidente 1 a 1, entendeu? E aí, o que não nos tira a possibilidade de fazer uma análise desse incidente e verificar se a gente não consegue, por exemplo, padronizar para que ele venha a se tornar um nível de requisição. E os problemas são interrupções ou quebras, né? Tratadas por alguém que conhece do assunto a partir da resolução, né, desses problemas. E aí o problema ele pode ser uma necessidade de uma aquisição, ele pode ser, digamos assim, você precisa desenvolver um projeto para que possa ser fornecida aquela solução. Então, tudo isso que não estiver, por exemplo, né, muito importante essa palavra eventos aqui, porque é diferente de interrupções ou quebras, digamos assim. Um evento, e aí a gente vai começar a tratar um nível de simplicidade, um nível de complexidade, né?
de como que ele pode ser estruturado. Quando a gente fala de evento, é algo mais simples, algo que, poxa, teve uma interrupção, ok, mas foi uma interrupção, digamos assim, que é facilmente contornável. E existem interrupções que não são facilmente contornáveis, né? Naquele momento você estabeleceu uma solução de contorno, mas isso pode se relacionar a um problema que precisa ser resolvido. Eu acho que vou dar um exemplo aqui, e aí o Samuel pode me ajudar para ver se é isso mesmo. Aí a gente pode até pensar a respeito. Na quarta-feira passada, teve um problema lá de queda de internet lá no campus, e isso foi de manhã. Aí o Samuel apareceu lá, tudo, e ele falou que quebrou um MLX, uma coisa assim, um equipamento lá de redes. Então, e aí ele adotou uma solução de contorno naquele momento, que foi troca da fonte ou algo do tipo, ou mudou a entrada, alguma coisa assim. Gente, eu não sei direito o que é. O Samuel pode até explicar melhor. E aí, só que o que acontece? Ele falou assim, olha, só que isso aqui deixa a gente um pouco preocupado, né? Porque a gente tinha uma redundância, a gente, digamos assim, perdeu essa redundância. E agora a gente precisa tratar. Ah, tudo bem, Nazareno, sem problema. Não, tá funcionando sim, tá funcionando. Foi quarta-feira passada. Na própria quarta ele já resolveu. Então, o que acontece? A gente olhando esse exemplo prático, digamos assim, então havia, digamos assim, uma requisição dizendo que, olha, estou sem internet. Na verificação, ele viu que não era uma simples requisição, era um incidente, né? Foi um evento não planejado, então algo que não estava estabelecido, digamos assim. E ele teve que fazer uma intervenção, e essa interrupção ou quebra, olhando para esse slide aqui, né, vai precisar, digamos assim, de um próximo passo, que seria talvez uma aquisição de um equipamento ou algo do tipo, ou conserto, né, tem alguma outra ação que é preciso para poder resolver e restabelecer, digamos assim, a questão da redundância. É um exemplo que eu estou trazendo, mas só para vocês pensarem a nível de escala, né? Então, em nível de escala de trabalho, então parecia algo simples assim, por exemplo, né? Talvez ele nem entre como uma requisição nesse momento aqui, ele já entre como um incidente, né? Como eu disse, um chamado desse ele nem seria aberto como requisição, ele já seria aberto como incidente, né? Porque não é simplesmente assim, olha, eu tenho a internet, eu quero uma internet melhor. Realmente, eu estou sem a internet. Então, foi algo não planejado, né? E foi adotada uma solução de contorno para dar essa continuidade. Tudo bem, pessoal? Samuel, acho que é isso mesmo, né? Do que aconteceu lá. Oi, isso, Sérgio. Boa tarde a todo mundo. Resumidamente, foi isso mesmo. É um problema foi um problema real, né? Isso, maravilha. Eu acho que assim, eu só quis trazer para poder mostrar para todo mundo a questão das escalas, né? Então, como o negócio vai escalando dentro do nosso atendimento. Ah, não, o Nazareno, é que assim, o que acontece? Ele simplesmente não. Ele teve que fazer uma intervenção no equipamento e usar a redundância, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Já teve um proativo. O Ricardo tá falando que o monitoramento já havia detectado, pelo menos antes do chamado. Então, o monitoramento já havia detectado esse incidente, né? Então, já é um proativo que você tem nesse atendimento. Aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui no atendimento do próprio GLPI, né? Então, quando você está lá no GLPI, a tela, né, a tela do serviço, eu acho que ficaria até mais fácil se eu mostrar na própria tela aqui, ó. Na tela do serviço, né? Vamos pegar um qualquer aqui, esse de manutenção. Se a gente pegar esse de manutenção aqui e vier aqui em chamado, o local onde eu estou mostrando essa alteração aqui é aqui, ó. O tipo.
né? Então aqui você consegue fazer alteração de requisição para incidente, né? Isso de forma operacional, né, pessoal? Estou só mostrando para vocês operacionalmente como que isso é identificado lá no GLPI. E aí eu queria fazer um quiz com vocês aqui sobre os incidentes, né? Eu queria saber se todos os incidentes necessariamente precisam estar mapeados ou podem ser verificados de forma discricionária dentro de um processo de atendimento. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do assunto. Veja se vocês conseguem acessar aí o QR Code. Esse link aqui, ele está nas notas compartilhadas aqui do... Ah, tá picotando, Baena? Vocês estão com problema para me ouvir aí? Sérgio, Tá. tem horas que piora, tem horas que melhora. Eu ia falar para você fechar qualquer outro programa que possa estar consumindo sua internet aí, ou qualquer outra aba que possa estar consumindo recurso do teu PC. Ah, tá. Peraí, gente, eu tenho um negócio aqui com trocentas abas. Depois eu vou ter que mudar. Acho que vai melhorar agora. Vocês estão conseguindo acessar aí o... Pode falar, Lucas, pode abrir, sem problema. Oi, vocês me escutam? Sim. Então, na verdade eu não sei o que é ser verificado de forma discricionária. Então, pra mim ficou em dúvida esse termo. Então vamos lá. Forma discricionária é do jeito que você achar melhor. Ah, não, eu não tenho um processo para isso, eu não preciso de um processo. Eu vou lá e verifico. Discricionário quer dizer digamos assim, cada atendimento é um atendimento diferente, né? Você precisa ter isso mapeado ou não? Essa é a pergunta do negócio. Tudo bem? Então, tipo, basicamente a pergunta é se para tudo tem que ter um padrão ou se acredita-se que haverá coisas que podem ser feitas de maneiras diferentes, é isso? Para os incidentes. Tá. Tá? Mas para o mesmo incidente pode ter diversas soluções e cada técnico aplica uma. Às vezes a coisa funciona de um jeito num atendimento, vai funcionar de outro, em outro atendimento. Acho que padronizar a resposta vai inviabilizar algumas coisas. Ok, vocês conseguiram acessar a votação? Eu não tenho um leitor de QR Code aqui no meu celular. Não, mas tem eu o tô... link. Tem o link. Mas eu não consigo tá no clicar. celular. No clique, o link não é clicável, então tá tendo que copiar. No Notas Compartilhadas, Nazareno, lendo. você consegue clicar lá. Oi? No Notas Compartilhadas tem o link também. Aí lá é clicável. Vou colocar Notas no chat aqui. compartilhadas. Vou colocar no chat. Peraí. No chat fica melhor. Opa, cadê? O Paulo colocou aqui. H 27 a gente fecha isso aqui e a gente vai para o próximo. Esse seria composto de 2. Votando.
Ok, eu vou passar para o próximo aqui. Alguém está com alguma dificuldade para acessar? Todo mundo conseguiu acessar? Mas, Votado. tá. O mais importante é a discussão a respeito do assunto. Ah, ok. Ó, o pessoal já está colocando toda a opinião aí a respeito do assunto. Depois eu vou compartilhar com todo mundo, tá, gente? Eu acho que é importante para a gente. Tem bastante informação interessante aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Então, vamos lá. No próximo, eu perguntei o que vocês pensam a respeito, né? E aí, tem bastante opiniões aqui, né? Eu acho que as opiniões são muito importantes para a gente poder saber, do ponto de vista de todo mundo, como que isso funciona. Vou ler aqui, ó. Incidente ou interrupção no planejado de um serviço de TI, uma redução na qualidade de um serviço de TI. Incidentes são... perdi aqui. Mas tudo bem, vamos continuar aqui, que eu não vou conseguir ler, porque ele está passando, depois eu coloco para todo mundo ver, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Continuando. Então vamos lá. Para que servirá também? Para um gerenciamento otimizado de serviço e do catálogo, né? Então, pensando no caminho do serviço, a gente tem 3 perguntas. Um chamado pode, em um primeiro momento, ser uma requisição ou um incidente? Então, acho que, né, a gente já tem essa informação. Sim, ele pode ser uma requisição ou um incidente. Vai depender muito de como que esse processo é mapeado, né? E aí ele pode passar de uma requisição para incidente. Esse chamado pode ser iniciado como uma requisição e se tornar um incidente? Sim, isso dá para fazer. Então você consegue, né, começar com uma requisição e se tornar um incidente. E ele pode fazer o caminho inverso? Essa é uma boa pergunta. Ele pode fazer o caminho inverso? Ele pode começar como incidente e se tornar uma requisição? Deveria, porque às vezes a pessoa que abre o chamado não tem noção do que está fazendo e abre o caminho errado. A gente pode corrigir isso depois. Sim, mas aí é uma exceção, né, no caso. É algo, por exemplo, que ocorreu da maneira errada, né? E aí, inclusive, o que a gente tem colocado como sugestão para esse tipo de questão de atendimento é o seguinte: o que é a resposta dele? Olha, o formulário, porque assim, a gente precisa começar a pensar da seguinte forma: o formulário de atendimento para o que você precisa não é este formulário de atendimento. Por quê? Porque nós estamos fazendo da seguinte forma: cada serviço tem o seu formulário de atendimento padrão que precisa das suas informações. Né? Então, por exemplo, para fazer a movimentação de um equipamento, a gente precisa saber de que local que ele está saindo para que local que ele está indo, quem que é o responsável atual, se vai mudar ou não o responsável do equipamento e etc. Se ele abre um chamado de solicitação de manutenção, por exemplo, do equipamento em vez de movimentação, ele vai fornecer outras informações que não as que são necessárias naquele formulário de movimentação. Então, se por um acaso, por exemplo, o solicitante abrir solicitação de manutenção ao invés de movimentação e ele precisa de uma movimentação, o que a gente precisa indicar no chamado que ele abriu, no formulário, vamos pensar dessa forma, no formulário que ele abriu, de solicitação de manutenção é o seguinte: olha, o link para o serviço que você precisa de uma movimentação e não de uma manutenção. O link é esse aqui. Entendeu? Esse chamado que eu estou atendendo, o seu aqui, vai ser rejeitado, você precisa abrir um chamado nesse link. Por quê? Porque esse formulário é o formulário ideal para que ele forneça as informações necessárias para a prestação daquele serviço. Ele foi construído, digamos assim,
para que o solicitante forneça todas as informações necessárias para que aquele serviço seja prestado, né? A mesma coisa, por exemplo, algum serviço de, sei lá, habilitação de ponto de rede ou algo do tipo, que a pessoa tem que fornecer, sei lá, o número do ponto de rede, ou algum outro tipo de serviço que ela precisa fornecer algum tipo de informação necessária para a prestação daquele serviço. Então, o que é o ideal como procedimento para a gente poder atuar? A pessoa abriu o chamado errado, a gente vai no catálogo de serviço, olha lá o serviço, pega o link daquele chamado, e indica, vou mostrar aqui, digamos que esse serviço aqui foi aberto errado, certo? Esse serviço foi aberto errado, é o serviço 102. Aí fala, poxa, esse aqui não é o serviço, não é manutenção de equipamentos. Vou usar esse exemplo que eu acabei de dar. Então, vem aqui, assistência a formulários. E fala assim, não, o que ele precisa é de uma movimentação. Movimentação de equipamentos de informática. Eu posso vir aqui, ó, copiar o link. E aí vou lá no meu chamado 102. Não tem aqui o de encerrado com encaminhamento. Precisado tal, para atendimento, entrar em contato com tal. Aí eu, por favor, abrir. Eu coloco o link aqui, ó. E adiciono uma solução. Ok, respondi aqui o chamado do usuário e resolvi o meu ticket aqui. Meu ticket está resolvido, né? Está respondido, mas eu não vou fazer o atendimento por esse chamado aqui. E eu também não vou pegar e encaminhar um formulário, por exemplo, que foi fornecido informações para a prestação do meu serviço, sendo que ele precisa de um outro, né? Então é sempre importante a gente ter isso em mente. Então, no caso do caminho inverso... Mas negar se alguma coisa para um usuário simplesmente por burocracia nossa interna não vai gerar muita insatisfação deles, não? Você acha que é simplesmente burocracia? Porque assim, ó, o que acontece? Não é como eu estou vendo, é como eles vão ver. Não, mas, por exemplo, se ele não fornecer... Eu te entendo. Eu quero saber se o pessoal, todo mundo da UFBC vai te entender. Cara, assim, nem todo mundo vai entender tudo. Isso não vai ter jeito. Não vai ter como. O que a gente precisa, na verdade, é ter um padrão de atendimento. Entendeu? E aí, talvez, por exemplo, às vezes esse problema de acontecer dessa forma, lá na frente a gente vai descobrir que é um problema nosso de não saber escrever os nossos serviços. Talvez a gente tenha que melhorar a nossa comunicação do serviço, fazer uma campanha, sei lá, fazer alguma coisa para que as pessoas entendam como que os serviços são oferecidos. Entendeu? Melhorar a busca, não sei. Mas se a gente não fizer dessa forma, a gente simplesmente encaminhar, a gente nunca vai saber, assim, por exemplo, quantos chamados saíram da fila tal para a fila tal. Não tem como a gente pegar. Agora, a gente descobrir, por exemplo, quantos chamados foram dada essa solução de respondido, porque não era o atendimento correto, a gente tem como saber. E aí, a partir daí, a gente tem como tomar ações para melhoria, que é o negócio daquela melhoria contínua que está prevista aqui no ART. Então, o que acontece? A melhoria contínua é isso, é você estabelecer também, por exemplo, formas de atendimento, padrões de atendimento que te forneçam condições para que você possa sempre oferecer para o solicitante algo melhor, entendeu? E que possa fornecer também dados para que a TI possa ter a gestão disso. Oi, alguém abriu o microfone? Fui eu, Sérgio. Só eu compartilhei um pouco a preocupação, vi sua explicação.
É um ponto de atenção que a gente tem que colocar aí nessa parte. Eu concordo com você, eu concordo com tudo que você falou. A argumentação tá boa. Mas também concordo com o Nazareno que a gente tem que fazer essa comunicação com o usuário para não parecer, e aí essa preocupação ela é genuína, que a gente está, vamos dar trabalho para o usuário para nós não termos trabalho. Tem que explicar que existe um motivo, e aí é esse motivo que você colocou. A gente precisa aprender onde nós estamos errando, e isso faz a gente ficar cada vez melhor. Isso é uma justificativa muito boa, mas para não ficar solto, porque o que a comunidade vai ver? O NT está negando o chamado só porque não quer mudar ali no sistema deles o meu tipo de chamado. Não entende toda essa lógica que a gente está trabalhando aqui, todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Então eu acho que é assim, tem que colocar uma exclamaçãozinha aí de atenção para que nós tenhamos o cuidado de fazer essa comunicação muito bem feita. Sabe? Inclusive, talvez ser tique, explicar o porquê que vai ser desse jeito, explicar que vai acontecer principalmente. Olha, é esperado que chamados a partir de agora sejam recusados, porque hoje eu tenho certeza que muitos de vocês têm boa vontade. O usuário acabou abrindo na fila errada, às vezes a gente reabre o chamado e pergunta, né, o que está faltando. Mas a ideia é realmente transferir, fazer essa transferência para que nós possamos colocar esse tempo. Não tem como o próprio técnico alterar o tipo de chamado, por exemplo, que o Samuel colocou ali na pergunta agora. Hoje a gente faz isso reabrindo, né, no próprio RT. Me corrija se eu estiver errado, Sérgio. Não, tem, mas, por exemplo, então vamos pensar dessa forma aqui. Vou pensar exatamente nesse exemplo que eu dei aqui de manutenção e movimentação. Na manutenção, ele forneceu as informações a respeito daquele formulário. E é até estranho, porque o que acontece? Como os formulários agora, eles são, na maioria das vezes, condicionantes, na hora do indivíduo preencher o formulário, ele vai falar assim, mas a informação que eu preciso dar para a pessoa me atender, eu não estou conseguindo dar nesse formulário. Na hora que, por exemplo, ele vai falar assim, eu preciso de um empréstimo de equipamento, aí ele fala assim, poxa, mas eu não preciso, eu preciso, na verdade, tirar esse equipamento daqui e levar para outro lugar. Não é que eu preciso emprestar o equipamento, entendeu? Então, o que acontece? O próprio formulário ele vai condicionar a pessoa a realmente pegar, olhar e falar assim, poxa, mas essa informação que eu estou dando aqui não tem nada a ver com o meu atendimento. Será que é esse mesmo serviço que eu preciso? Entendeu? Agora, Sérgio, mas o pessoal vai ter má vontade. Gente, contra má vontade, essas coisas, a gente não tem o que fazer. A gente não tem. Infelizmente, não tem assim, não tem como a gente estabelecer esse tipo de coisa. Entendeu? Sérgio, Lembrando que a gente está num ambiente de informática, uma coisa que muda. Vai logo aparecer coisa que o cara não vai achar formulário, porque simplesmente a requisição que ele está querendo não existe. E aí ele vai falar, mas não tem esse item, como é que eu vou abrir isso? Aí eu abri qualquer um para vocês atenderem, e aí a gente vai cair nessa história e não vai ser uma vez ou duas, não, vai ser continuamente. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar no RT, quantos chamados a gente encaminhou, por exemplo, que entraram na fila do suporte e encaminhou para o patrimônio? A gente tem como levantar essa informação? Quantos chamados entraram na fila do patrimônio e a gente encaminhou para redes? Quantos entraram em redes e encaminhou para CNS? Então, a gente não tem essa informação. E por que esse chamado entrou em patrimônio? Qual que é o motivo desse chamado ter entrado em patrimônio e não ter entrado na área certa? Então, a gente tem essa informação? A gente consegue fazer esse levantamento? Agora, o que acontece? A pessoa vai abrir um chamado lá e vai falar assim, o chamado acho que é melhor ver o formulário, gente, porque eu acho que o que vocês estão querendo dizer é que a gente precisa ver o formulário. Vamos pensar no formulário aqui. É por isso que eu estou falando que é muito importante vocês entrarem e testarem. É muito importante vocês entrarem e testarem. Movimentação de equipamentos informáticos. A solicitação é para você? Digamos que sim. O pessoal vai selecionar o campus, vai selecionar o bloco, vai selecionar o andar, vai falar qual que é a sala. Aí ele vai falar qual que é o campo de destino. Aí, por exemplo, digamos que eu estou querendo uma manutenção.
Eu estou querendo a manutenção. E aí eu estou preenchendo um negócio falando assim, que o local de origem é Santo André, bloco A, anexo, segundo andar, sala X, local de destino. Local de destino do bem. Movimentação para o campo Santo André, movimentação. Aí eu vou colocar movimentação para o campo São Bernardo. Só que eu quero a manutenção, eu não quero uma movimentação. Eu continuo preenchendo. Bloco beta, terceiro andar. Aí eu vou falar assim, não, mas espera aí, não é a movimentação que eu vou fazer, eu vou fazer no mesmo lá. Então eu tenho que colocar campo Santo André, que é na verdade é uma manutenção que eu vou falar que é uma movimentação do mesmo lugar para o mesmo lugar. Gente, não tem encaixe. O formulário do GLPI, ele é condicionante. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Ele é condicionante. Na hora que a pessoa vai preencher o formulário, mas vai acontecer de ele não achar o serviço e ter novos serviços. Ok, então a gente precisa pensar nisso. É uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Agora, por exemplo, a pessoa precisa de um ponto de rede e ela abre um chamado de movimentação, sabe, não tem, gente, não tem encaixe. É por isso que eu falo, entra lá e faz os testes, abre um chamado, fecha um chamado, atende um chamado. Acho que essa prática vai mostrar para vocês isso. Entendeu? Essa prática vai mostrar para vocês isso. E é a única forma que a gente vai ter da gente ter esses dados. A gente não vai conseguir, por exemplo... Ô, Cris, eu acho que não. Não sei se o Baena pode falar aí, alguém que faz a gestão do RT, mas eu não sei se o pessoal consegue fazer um levantamento de quantos chamados saíram do suporte ou foram abertos na central de serviços e foram para redes, por exemplo. Consegue, Baena? Não, não, isso não. Isso eu acho que não tem nem ferramenta dentro do RT para buscar. Mas a gente tem noção pelo chamado que eles abrem como chamado de categoria não encontrada. É muito chamado. O Enio realmente ele pega esse e se acaba direcionando. Mas eu tenho uma certa noção que eu vejo todos que entram, né, no suporte e na central. E acho que pelo menos uns 30% entram como chamado não encontrado, porque eles têm dificuldade para escolher dentro da árvore o local correto, né, para abrir. Eu vejo que no GLPI, como tem a busca, isso vai ser mais difícil de acontecer. Mas sem a busca, tem o pessoal que já aprendeu que você vai lá no fim, coloca o mínimo de informação e escreve o que você quer. Então, realmente é um trabalho de ter um formulário bom desses, assim, sabe, bem descrito, com as informações necessárias para facilitar o atendimento. Lá a gente acaba tendo que sondar, né, a pessoa muito mais. Lembrando, gente, o formulário ele vai estar disponível para a pessoa e ele vai ser passível de preenchimento. Se eu quero uma manutenção e eu quero abrir um chamado de movimentação, eu vou conseguir. Eu vou conseguir abrir. Só que eu vou passar as informações que não tem nada a ver com o que eu preciso. Nada a ver. Entendeu? Então, aí o que o pessoal vai fazer? Vai chegar lá no final do campo de observações e vai colocar assim: preciso da manutenção do computador da minha mesa. Mas ele vai preencher todas as informações de manutenções. A gente vai ter como impedir isso? Não. Não vai ter como impedir esse tipo de coisa. Não tem jeito. Mas o que acontece? A concepção dos formulários, né, a construção dos formulários de atendimento, eu queria até que vocês colocassem aqui no chat só um sim e não, por exemplo. Quem já abriu um chamado no GLPI, né, ou então atendeu um chamado no GLPI? Qualquer um dos dois. Só coloca sim e não no chat. Se vocês quiserem, claro. Mas o que acontece? Se vocês não fizeram isso, por exemplo, pelo menos 3, 4, 5 vezes, vai ficar um pouco difícil de vocês conseguirem. Tem como colocar enquete, tá certo ou não. Eu sou meio burro, velho, não esquenta não. Aqui, perguntas. Não é perguntas, é no mais, Sérgio. Mais? Boa. Eu coloquei verdadeiro ou falso. Verdadeiro, sim.
falso não, tá? Coloquei aqui. Bem, então, assim, essa interação com o GLPI vai mostrar para vocês que realmente, assim, poxa, se a pessoa quiser abrir um chamado errado, ela vai abrir. Não tem jeito. A gente não tem como... Isso, Ângelo. Ele não entra na RT. Não, o que eu falei do RT é o relatório que a gente tiraria para poder identificar quantos chamados, por exemplo, foram abertos lá no... Como que é? Categoria de serviço técnico não informada e foram encaminhados para redes. Quantos foram encaminhados para data center? Quantos foram encaminhados para o suporte? Quantos foram encaminhados para o patrimônio? Quantos foram encaminhados para a CNS? Entendeu? A gente provavelmente teria que ficar marcando, a gente teria que fazer um levantamento e ficar levantando na mão, por exemplo, ou então criar formas de escrever lá no chamado, sei lá, alguma coisa assim, para poder entender. E a gente nunca vai atrás do porquê. A gente simplesmente fala assim, não, o Eno que se vira, o suporte que se vira. Eles recebem o chamado e eles se viram para fazer os encaminhamentos. Entendeu? Só que o que acontece? Isso foi acontecendo durante o tempo, entendeu? Simplesmente o chamado chega lá e chega errado nas áreas também, não só nesse chamado, mas nas áreas também, entendeu? Então, acho que o GLPI está fornecendo essa oportunidade para a gente, que realmente... 2h48, gente, eu vou correr um pouquinho aqui. Encerra a enquete aí para a gente ver o resultado. Peraí. Mais de novo. Não sei agora. Aqui. Apareceu aí? Apareceu no chat, resultado da enquete. 25 pessoas acessaram e 9 pessoas não acessaram, né? Então, acho que é importante fazer essa... Então, Cris, mas aí é uma questão do formulário, de estruturar o formulário para poder, como que eu posso dizer? Tornar o formulário melhor, explicar melhor. A gente precisa saber o porquê, gente. Gente, a busca também vai melhorar tanto esse cenário. Na nossa central de serviços lá, que é puro texto, você tem que apertar um Ctrl F às vezes para achar alguma coisa. É muito difícil. No GLPI, com aquele sistema de busca, que você coloca lá as tags, vai da nossa capacidade de desenhar um bom serviço. Exatamente. Então, esse cenário que acontece hoje, que é bem caótico com a nossa central de serviços, espera-se que essa função dessa ferramenta nova ajude a mitigar, né? Não vai resolver 100%, nunca vai. Se a gente colocar um chamado lá de serviço técnico não encontrado, né, categoria de serviço técnico não encontrada, os preguiçosos de plantão vão acabar usando. Mas é para isso que a gente tem que combinar o jogo de recusar esse chamado e orientar o usuário para usar o serviço certo, do que a gente fazer a troca, entendeu? E aí, quando acho que vale a pena, Sérgio, colocar aquele discricionário. Se você vê, às vezes, a pessoa está precisando de negócio para daqui 1 hora, daqui 2 horas. Ele colocou isso lá no chamado, ele está desesperado, por isso que ele nem conseguiu olhar. Tem que ter algum nível de discricionalidade para o técnico, acho, conseguir agir, Sérgio, e poder ver o que é melhor para o UFABC. Lembrando, a gente está aqui para prestar o serviço, para servir ao nosso público interno e externo aqui da UFABC. Mas não tem a discricionalidade está ali, não tem essa necessidade. Olha, há tempo hábil da pessoa para abrir no local certo. Eu acho que o caminho de recusar com aquele texto e falar, abra no local certo. O que o técnico pode fazer, ele mesmo abrir o chamado. Digamos assim, a pessoa foi lá e abriu o chamado aqui, ó. A pessoa abriu o chamado de eleição, certo? Abriu o chamado e fala, pô, então ele não precisa de eleição, ele precisa de outra coisa. Só que, pô, ele vai precisar do negócio daqui a 1 hora. Então eu tenho os dados dele aqui, eu venho aqui. Vamos. Não era eleição, era conferência. Eu vou pegar algum outro que tenha. Deixa eu ver aqui. Aqui conferência eu acho que não tem aqui ainda no. É criação de site. Ele não precisa da criação da eleição, ele precisa na criação de site. Certo? Eu preciso, na verdade, só uma alteração de site. Ok. Eu, como técnico, eu tenho aqui o chamado, eu mesmo venho aqui e coloco aqui, a solicitação é para você? Não. Eu vou colocar os dados do usuário, eu mesmo vou preencher, e ok, vou abrir, eu não vou mandar o link para ele.
Entendeu? Não tem problema nenhum. O técnico pode fazer essa abertura, só que ele faz a abertura via chamado. No Entendeu? caminho Com os certo, né? dados, Entendi. exato, Esse seria o padrão, tá? isso, com os dados que o formulário pede. Porque senão, por exemplo, ó, aí eu vou fazer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um chamado então. Aí eu falo assim, não, eu sei que quem vai atender então é o pessoal de lá. Gente, dá muito mais trabalho. Falando para você, dá muito mais trabalho. Mas se não rejeitar o chamado dele na origem, opa, subiu aqui. Para ele abrir outro, exatamente. Não, você tem razão. O técnico abrir o chamado pode ser uma saída. Melhor para o usuário, privilegiando o usuário. Tá exatamente assim, em contraste com o que o Anu vai falar. O que a gente prefere? Né? A gente conhece os usuários, a gente conhece os solicitantes. A gente começar, toda vez que ele abrir errado, a gente ir lá e abrir um chamado para ele, a gente vai ter o dado que a gente precisa, ok? Resolve o nosso problema nesse caso, mas não resolve o problema da educação do usuário. A gente nunca vai educar o usuário. Então, assim, emergência, urgência, o negócio está estourando, ok. Fulano, olha, o chamado correto é esse aqui, é esse link, mas devido à sua urgência, eu já estou abrindo aqui no formulário correto. Entendeu? Não sei se a gente consegue, viu, ou não, buscar essa reincidência. Começar a Pode pontuar até o usuário, né? Tipo, ou Sérgio, teria que fazer igual o usuário recebe uma folha de avaliação do serviço, né? Aí o técnico que atendeu receber a folha de avaliação do usuário, né? Mais ou menos isso. Mas, assim, Baina, nem sempre é urgente. Às vezes a pessoa pede, mas ela não indica, ela fala assim, pô, eu preciso de um negócio daqui a 1 hora. O pessoal fala, eu preciso de tal coisa. Aí a urgência ela vai sendo avaliada depois. Mas quando a pessoa precisa do negócio com urgência, ela indica, ela fala assim, eu preciso do negócio daqui a 1 hora, gente. Eu tô precisando tal. Teve um professor que pediu pra gente um empréstimo de microfone, alguma coisa assim. Ele pediu numa quinta para pegar na outra terça. Nesse formulário podia indicar prazos, né? Para determinadas coisas, né? Se a pessoa tem algum prazo. Cada um constrói o seu formulário, Nazareno. Fala assim, olha, você precisa de quanto tempo para o seu atendimento? Porque quando a gente indica no formulário, no chamado aqui, a gente fala prazo para atendimento. Cadê aqui? Vai estar no formulário. Peraí, gente. Formulário. Às vezes o SUGEP abre o chamado e fala assim, putz, estou no último dia para poder fechar a folha. E aí, ou atende. Esse aqui está falando, o serviço deve ser solicitado até 5 dias úteis antes da necessidade do seu efetivo fornecimento. Entendeu? A gente costuma atender antes? Costuma. Termo de movimentação, por exemplo, se é só o termo de movimentação, de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia sai. Criação de relatórios. 15 dias para análise e deliberação sobre o atendimento da demanda. Cada formulário aqui tem o seu prazo estabelecido. A gente vai ter que contratar exceção no formulário? Não, gente. Não, a gente não vai ter que contratar exceção. A gente vai ter como... o que eu estou propondo é uma ação que a gente possa tomar no sentido de fazer com que as coisas sejam encaminhadas para o lugar certo da maneira correta. Vou só continuar aqui para a gente tentar encerrar. A gente tem 5 minutos só. O Archer também servirá para fazer esse gerenciamento otimizado, né? Então, em um primeiro momento, ele pode ser uma requisição ou incidente, mas ele não pode passar de ser um incidente para uma requisição, porque o requisição é o padronizado. Então, você não pode pegar um despadronizado e colocar para um padronizado. Mas, ao contrário, pode. Entendeu? Não foi muito boa essa explicação, mas acho que vocês conseguiram entender. Sim, o ideal é que seja uma requisição. Né? Por quê? Porque já estava prevista no catálogo de serviços, ela já é algo planejado, projetado, para que seja estabelecido daquele jeito a partir de um processo. Sim, isso aqui é o que eu estava falando, que a requisição pode se tornar um incidente. Incidente para requisição, aqui, ele pode ser gerar uma requisição em um outro serviço padronizado, mas não mesmo chamado voltar a ser uma requisição. Então, ele não poderia voltar a ser uma requisição, porque ele já passou um incidente. Seria um grau, digamos assim, um passo adiante, não um passo atrás. E para que serve isso aqui? Então, tem os incidentes não planejados são resolvidos a partir de soluções de contorno, né? Se um serviço começa a apresentar um grande número de incidentes,
ele talvez precise ser revisto ou precisa ser criado um novo serviço de apoio ou ser melhorado aquele serviço. E precisa criar um né? problema, na verdade, né? Existe um problema que está gerando Também. esse incidente. Também. E aí, as soluções de contorno não geram um caminho, elas não geram um caminho mais... Não geram, não. Elas geram um caminho mais longo. Não tem senão aqui, viu, gente? Elas geram um caminho mais longo, mais retrabalho, análise, tempo, recursos em geral. Entendeu? É uma pergunta. É que eu estou tentando correr aqui, aí fica esquisito. E aí, a ideia é que seja dessa forma aqui, requisições, incidentes e problemas. Porque a partir de um cenário padronizado de requisições, soluções de contorno de cenário não previstos incidentes, há um próximo nível de atendimento que é em problemas. Né? Mas para o White, o que é problema? O problema é que motiva um incidente, dá causa ao incidente. Se os computadores não ligam por falta de energia, o incidente é o primeiro e o problema é o segundo. A falta de energia é o problema. Ou então a constante queda de energia é o problema, por exemplo. Né? Então, sempre falta internet na UFABC. Isso tem acontecido. Exemplo, o cara migrou do Windows 10 para o Windows 11 e parou de funcionar o Cisco. Isso é um problema. Você tem que tratar. Bom, se vai migrar, tem que acompanhar uma coisa junto. A gente pode resolver isso antecipadamente? Pode. Pode. Não pode, sem dúvida alguma. Sem dúvida, é mais ou menos o que o Ricardo estava falando aí, agora monitoramento. Mais ou menos a mesma coisa. Então, se você começa a pensar as coisas antes, muito melhor. Entendeu? Por isso que existe um monitoramento. Por isso que eles já identificaram, esperaram, por exemplo, começar a pipocar um monte de chamado para poder ir lá ver o que era o problema. Eles já identificaram isso no monitoramento. E aí, no atendimento lá do GLPI, tem uma abinha do lado aqui, ó, chamada problema. Quando você clica lá, né, você pode pegar um problema que já esteja relacionado lá, e aí vocês, acessando com o próprio usuário de vocês, de prestador de serviço, vocês vão ver lá em problemas aqui os problemas aqui, ó. Né? Vocês conseguem ver aqui os problemas, né? O que acontece, etc. Inclusive chamados relacionados a esses problemas, né? Ou então você pode adicionar um novo problema, né? E abrir um problema a partir de um determinado chamado que já exista. Ou então você pode, como o Nazareno está falando, já prever esses problemas e pré-cadastrar esses problemas. Então, ó, existe o problema disso, existe o problema daquilo, existe o problema daquilo, e já pensar em possibilidades, né, de solução a partir disso. Né? Então, tudo vai estar conectado, né? O problema, o incidente e a requisição. E aí vai ter um próximo nível que é a questão da base de conhecimento, que aí a gente vai ter uma nova data aí para falar sobre essa questão da base de conhecimento dentro do GLPI. E aí o problema ele vai ter um ID próprio, vocês podem ver aqui, ó, é o ID 7. Né? Você pode atribuir urgência, impacto e prioridade desse problema e atribuir ele para uma pessoa ou para um grupo de atendimento. Né? E ele pode ter um requerente, esse requerente pode ser uma pessoa, pode ser um grupo também. Né? Então, ele é muito... O tratamento do problema é muito parecido com o tratamento dos chamados, né? Da mesma forma, ele tem lá aqueles campos lá de acompanhamento, solução, tal, os mesmos campos, né? E também funciona... O importante é que ele é linkado, você pode linkar ele com os chamados. E aí você começa a criar uma espécie de um lastro, né? A respeito disso. Né? Aí tá vendo aqui, ó, o atendimento é igualzinho, ó. Processando o problema, tal. Na hora que você clica aqui, ele vai para aquela tela lá. Mas para que vai servir o White? Isso aqui é um fluxo geral. Você tem um serviço, você tem uma requisição, você tem um incidente, né? E tem essa troca entre incidentes e problemas. E aí o serviço, como eu disse, ele pode fazer esse caminho aqui ou ele pode fazer esse caminho aqui, né? E você tem essa relação aqui entre incidente e problema. E os desafios é gerar o lastro, que eu acabei de falar, registrar as informações no atendimento e ajustar-se ao modelo de trabalho com requisições, incidentes e problemas. É um desafio? É um desafio para a gente. Acho que o NTI está bem preparado para esse tipo de coisa, né? Mas é um desafio para nós. Bem, os próximos passos do projeto, a gente vai ter uma nova versão. Nem sempre tá certo, Samuel, tem que fazer, tá certo. Voltando aqui, tá certo. Então a requisição ela pode
né? Ela pode, na verdade, terminar. Ela pode terminar aqui. É que eu fiz nem... É verdade, não, tô acabando. É o último slide esse. Só falando aqui sobre a nova versão, ter um pré-release lançado em 22 de março. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Vou colocar no chat aqui, se vocês quiserem acessar para dar uma olhada. Quiserem acompanhar o lançamento na nova versão. Ele está no ambiente de homologação e finalização, né? E a gente, quer dizer, na verdade, o que a gente vai precisar fazer para o GLPI, criar o ambiente de homologação de serviços e finalizar os mapeamentos do processo de construção desse serviço que está em andamento, né? A gente tinha uma previsão de lançamento dele para agora, final de março, mas por conta dessa nova versão aqui, que tem grandes mudanças assim, significativas, né? A nossa nova previsão é final de abril, mas a gente não sabe ainda se essa versão aqui já vai estar disponível. A gente quer lançar com essa versão já sem bug, com tudo corrigido, né? Então é basicamente isso. Pessoal, corri aqui para a gente chegar no final. Agradeço todo mundo aí pela participação. Oi, Paulo. Sérgio, não, eu agradecer você pela apresentação rápida e ligeira.